nessa aula vamos ver o que são comandos de comparação, para que eles servem e como que eles funcionam dentro da linguagem Java. Os comandos de comparação, assim como os comandos de decisão que vimos na aula anterior, eles seguem lado a lado, eles trabalham juntos. Mas os comandos de comparação servem para comparar dados, valores, instruções diferentes dentro do programa, né? E ele serve para que o programa tome uma decisão ou outra, vá para um lado ou vá para o outro, dependendo do que é comparado, né? Bom, vamos lá. Primeiro, por um exemplo aqui. Então, vamos lá. Primeiro, temos aqui nossa classe. Começando aqui com o package, comando de decisão. Classe, comandos de decisão. E aqui dentro da classe temos aqui o public main, que é onde o nosso código vai iniciar. Então, todo o nosso código vai ficar aqui dentro dessas chaves. Aqui do lado da estrutura, pacote de comandos de decisão, classe, comandos de decisão. A primeira instrução que eu vou mostrar é o if. É esse cara aqui, if. Esse é o comando mínimo, né, e básico assim, para a gente criar uma condição. A estrutura dele é esse daqui, ó. If, parênteses e chaves. O que fazem esses parênteses aqui? Aqui dentro dos parênteses vão todas as nossas condições. A gente pode comparar dois números, pode comparar duas palavras, duas instruções diferentes do programa. E aqui entre as chaves, como todo o resto do programa em Java, tudo que estiver dentro das chaves vai ser executado através desse comando aqui. Ok? Esse é o comando básico, então. Então, como é que ele funciona? Primeiro, a gente coloca a nossa condição aqui dentro. Vou colocar aqui 10 é igual a 10. Eu estou fazendo aqui uma comparação se o número 10 é igual ao número 10. Ele sempre vai ser executado caso essa comparação aqui de cima seja verdadeira. Caso não seja verdadeira, ele não vai executar o que tiver aqui dentro dessas chaves. Para provar isso, a gente pode escrever aqui dentro system.out.println, que também é uma instrução do Java. E eu vou escrever aqui os números são iguais. Então, caso 10 seja igual a 10, ele vai escrever isso aqui para a gente, os números são iguais. Botão direito, os números são iguais. Caso eu use um outro tipo de operador de comparação, 10 é maior que 10, e coloque aqui, ele não executa nada. Por quê? Porque ele veio aqui, fez essa comparação, mas como essa comparação era falsa, ele pulou o que estava aqui dentro dessas chaves e continuou. Como não tinha nada, ele encerrou o programa. Aqui eu posso usar vários tipos de operadores, maior igual, menor igual, igual igual, e o diferente também. Todos esses tipos de valores eles servem para comparação do if. Eu posso também ter um if debaixo do outro. If 20 é igual a 20. A mesma coisa. Vou colocar aqui, mudar essa frase. Entrou no segundo if. E aqui eu vou colocar entrou no primeiro if. Vamos rodar aqui. Entrou no segundo if. 10 é diferente de 10? Não. Então ele pulou aqui, fez uma outra comparação. 20 é igual a 20? Sim. Então ele entrou aqui. Caso aqui fosse igual, ele mostraria as duas frases para a gente. Entrou no primeiro if, entrou no segundo if. E assim por diante. Posso ter quantos ifs eu quiser aqui, um embaixo do outro. Qualquer tipo de informação pode ser executada aqui dentro. Posso inclusive criar variáveis aqui dentro do if. Se 10 for igual a 10, eu posso criar aqui int número
par, atribuir um valor para ele e colocar aqui que, opa, esqueci o ponto e vírgula, colocar aqui que o número par vai ser igual a 15. E posso colocar aqui, entro no primeiro if e eu troco pelo número par. É um outro tipo de instrução que também funciona normalmente, né? Posso escrever qualquer tipo de código aqui dentro do if. Né? E caso essa condição seja verdadeira, ele vai executar isso aqui para mim. Caso não seja, ele simplesmente não vai executar. Ok? Então, temos aqui uma outra forma de escrever também. Vou apagar essa parte aqui. Que eu quero que essa condição, tudo que tiver aqui dentro, código, né, seja executado se a primeira condição for verdadeira e se a segunda condição também for verdadeira. Então, se 10 for igual a 10 e 30 for igual a 30, eu coloco aqui system.out.println entrou no if. Se eu colocar aqui para rodar, entrou no if, porque 10 é igual a 10 e 30 é igual a 30. Se eu alterar uma dessas condições aqui, colocar esse sinal de diferente, então eu estou comparando 10 é igual a 10 e 30 é diferente de 30. Se isso for verdadeiro, ele vai entrar. Se for falso, ele não vai entrar. Porque no caso do e, quando nós usamos a condição e, ele só é verdadeiro quando todas as condições são verdadeiras. Como no caso, essa condição é falsa e essa é verdadeira, então ele considera que essa condição é falsa. Então ele não entra aqui no if. Se eu tiver aqui outra comparação do ou, se 10 for igual a 10 ou 30 for diferente de 30, ele vai entrar no if. Porque para o ou basta uma das comparações serem verdadeiras para ele entrar aqui dentro do if. Beleza? Entrou no if porque 10 é igual a 10, embora 30 seja igual a 30, não importa, uma das condições foi satisfeita, então ele entrou. Eu posso concatenar quantas condições eu quiser. Posso colocar igual a 10 e assim por diante. E, né? E 1 maior do que 0, por aí vai. Mas caso comece a ficar muito complicado, nós podemos desmembrar essas comparações aqui e colocar um if dentro do outro if. Então, por exemplo, posso ter 10 igual a 10, a primeira comparação, if 30 diferente de 30, eu abro outras chaves e aí eu coloco essa instrução aqui dentro do if mais interno. Vou apagar aqui e tirar um pouquinho de espaço. Então, primeiro, se 10 for igual a 10, ele vai executar o que tiver aqui dentro dessas chaves. Então, a segunda instrução que ele vai encontrar vai ser essa daqui. 30 é diferente de 30. Se for verdadeiro, ele vai executar isso daqui. Se não, ele vai pular e vai executar o que teoricamente tiver aqui. Como não tem nada, ele vai simplesmente encerrar o programa. Vamos lá? Ok. E eu posso usar quantos ifs eu quiser. Posso usar 3 ifs, né? Posso usar aqui 5 maior que 0. E assim por diante. Então eu vou colocando um if dentro do outro. Opa. Assim por diante. Mas para não ficar muito confuso, né, é bom evitar esse tipo de abordagem aqui, né? Uma outra coisa que também é interessante falar, vou tirar esse daqui. Como o if é uma instrução que está dentro desse outro aqui, tudo que for colocado aqui dentro vai ser executado também. Então, aqui, se eu tiver 10 igual a 10, ele vai executar essa condição, mas ele pode executar uma outra instrução normalmente. Então, se eu colocar aqui system.out.println, eu vou colocar aqui o número, aqui a primeira condição,
é verdadeira. E aqui eu coloco a segunda condição é verdadeira, caso ele entre. Então, eu posso ter aqui essa mensagem aqui, que vai pertencer a esse if mais externo, e tenho essa mensagem aqui que vai pertencer a esse if mais interno. E os dois só vão ser executados caso os dois sejam verdadeiros. Se eu rodar isso daqui, a primeira condição é verdadeira, mas, embora ele tenha feito essa comparação, ele não entrou aqui. Ele só entraria aqui caso essa condição fosse verdadeira, fosse igual a igual. A segunda condição é verdadeira, escrevi errado aqui, verdadeira. Como ele segue de cima para baixo, né? Ele entrou no primeiro if, entrou no segundo, executou isso daqui, continuou e executou isso daqui também. Então, por isso que saiu nessa ordem aqui, né? As frases. Uma outra forma aqui de executar também o if é usando uma outra palavra reservada chamada else, que ela é simplesmente escrita desse jeito. Ela não tem comparação, são só chaves. Então, caso a primeira comparação seja verdadeira, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Caso não seja, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Então, vou colocar aqui system.out.println. Os números são iguais. Caso eles não sejam, vou colocar aqui os números são diferentes. Então, ele executa ou isso, e nunca os dois juntos. Então, vamos lá. Rodando, os números são iguais. Se eu trocar aqui para diferente, os números são diferentes, porque essa condição não era verdadeira, mas automaticamente ele entrou aqui nessa outra condição, que é o else, que não tem comparação nenhuma, ele só é um plano B do if. Caso esse aqui não funcione, então ele sempre vai executar esse daqui. Como nós vimos aqui, o else não é obrigatório, né? Mas ele também pode ser escrito desse jeito. If else. Se a primeira condição não for válida, então nós podemos fazer uma segunda comparação. Por exemplo, 5 maior que 0. Na verdade é else if. Else if. Se não, se. Se o 10 for diferente de 10, ele entra aqui. Se não, se 5 maior que 0, ele entra aqui. Então, até posso mudar aqui o número 5 é maior que 0. Os números são iguais. Eu posso ter quantos else if eu quiser aqui. Posso também colocar mais um aqui embaixo, da mesma forma que eu posso ter vários ifs. Vou colocar aqui uma outra condição, maior ou igual. Número 5 é maior ou igual a 0. E assim por diante. Qual a diferença de usar isso daqui para isso daqui? Se eles fazem a mesma coisa. Tem 3 ifs aqui e tem um if e 2 else if. No caso, se nós tivermos aqui apenas esses ifs, deixa eu voltar aqui, desse jeito, o programa vai executar todas essas comparações. Primeiro vai executar esse daqui, depois esse e depois esse. Quando nós usamos o else if, a gente quer dizer que todos eles pertencem a uma única estrutura. Então basta um deles ser verdadeiro que ele vai ignorar os demais. Então, se eu tiver um programa que seja um pouco demorado para execução e tiver essa abordagem, ele vai ficar um pouquinho mais rápido. Por exemplo, o primeiro if, 10 é diferente de 10? Não. Ele vai executar aqui. 5 é maior que 5? Sim. Então, como essa condição for verdadeira, ele vai ignorar essa condição aqui de baixo.
Se aqui fosse igual, seria uma condição verdadeira. Então seria se 10 igual a 10, ele executaria essa condição aqui, né, essa mensagem de saída que está dentro dessa condição, e ignoraria tudo que está aqui dentro. E assim para os demais. Caso um deles seja verdadeiro, os outros são ignorados. Mas se tiver apenas ifs, ele vai fazer todas as comparações. Ele comparar esse, comparar depois esse, comparar depois esse. E vai deixar o programa um pouco mais lento. Então temos uma última palavra reservada para fazer comparações. Caso temos diversos ifs aqui, né, um embaixo do outro, começa a ficar um pouco confuso. Então uma forma de organizar isso é usando a outra palavra reservada chamada switch, que ela funciona mais ou menos da mesma forma que uma série de ifs encadeados. Temos aqui esse switch, que é de chaveamento, né? E uma comparação, e aqui dentro nós colocamos as nossas condições. Então, como é que seria? Vou colocar aqui fora uma variável, int número, igual a 10. E aqui dentro eu coloco a minha condição, número. A variável só, né? E aqui dentro eu coloco a condição. Caso 10, eu executo uma instrução aqui, system.out.println, número é 10. Aqui eu tenho uma outra instrução, 11, 2 pontos, system.out.println, o número é 11. Ok? Então ele funciona como uma série de ifs encadeados. Eu tenho aqui uma variável, esse switch recebe essa variável e aqui dentro ele faz as comparações. Caso seja o número 10, execute isso. Caso seja o número 11, execute isso. E assim por diante. Posso ter quantos casos eu quiser. 12. Vai ser a mesma coisa. System.out.println. O número é 12. Tem outras duas instruções aqui que eu vou mostrar. Primeiro eu só vou executar para ver o que acontece se a gente executar do jeito que está aqui. Ele colocou aqui o número é 10, o número é 11, o número é 12. Ele escreveu as 3 comparações para a gente. Por que isso aconteceu? Porque no switch tem uma palavra que nós devemos colocar aqui a cada término de instrução, que é essa aqui, ó, break. Para que ele não execute todas as instruções em sequências, nós temos que usar esse daqui, que é o de quebrar o fluxo dele. Então, vou colocar aqui para os 3. Então, caso seja a primeira condição, ele vai executar essa linha e vai sair fora dessa estrutura do switch. Caso seja 11, ele vai executar essa linha e cair fora da estrutura do switch, e assim por diante. Então, se eu executar de novo, agora sim, ele executou essa primeira linha aqui e saiu fora da estrutura do switch, graças ao break. Então, se a gente esquecer de usar o break, ele vai executar essa e as linhas demais. O número é 10 e o número é 11. Mesma coisa, se eu alterar aqui, vamos ver o que ele vai fazer. O número é 12. Então ele comparou aqui, não. Comparou aqui, não era. Comparou aqui, era. E saiu. E se o caso o número fosse 15, nenhuma das instruções? Ele não vai executar nada. Para esse tipo de situação, caso eu queira mostrar alguma situação que não esteja validada aqui, né, que eu não tenha abordado, eu posso usar essa outra palavra aqui, ó, default, que é o padrão. Ou seja, caso nenhuma das outras instruções sejam satisfeitas, println
Deixa eu colocar aqui para dentro. Vou escrever aqui nenhuma das condições anteriores foram satisfeitas. Então, caso seja o número 15, ele vai comparar cada uma delas, e caso não seja nenhuma delas, ele vai executar essa última instrução aqui. Nenhuma das condições anteriores pronto, agora sim. Foram satisfeitas. Mas caso alguma das instruções anteriores sejam satisfeitas, ele vai mostrar só o número 11. Beleza? Essa aqui foi a nossa aula de comandos de decisão. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e vamos para a próxima aula.